Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal André Peixoto. Sujeito e predicado. Tem muita gente que pensa que quando a gente vai dar aula de português, a gente só vai falar em sujeito e predicado. Só que tem muita gente que tem dúvida disso. Sabia que esse assunto ele é muito importante a ser estudado? Nós vamos começar a estudar sobre isso hoje. Vem comigo, você está no canal André Peixoto. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Nós vamos começar a estudar hoje, então, o que nós chamamos de termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são uma coisa muito interessante que a gente precisa, na minúcia da palavra, e repara que existe uma gradação nisso. Por isso, eu hoje resolvi fazer a nossa primeira aula temática com o tema do Pequeno Príncipe, que é um livro que eu gosto demais. Então, a primeira coisa, e é um trecho da fala do Pequeno Príncipe, que eu gostaria de conversar com vocês, é o seguinte. Quem assistiu ao filme, quem leu o livro, percebe que ele trabalha muito sobre isso. O que é ser essencial? Quando eu falo, por exemplo, que eu vou adicionar ao meu bolo essência de baunilha, essência, essencial. Quando eu vou adicionar ao meu bolo essência de baunilha, o que significa que tem aqui dali naquela essência? O que não pode faltar naquela essência de baunilha? Baunilha, ou algo que se assemelha ao sabor da baunilha. O que é essencial é o que não pode faltar. Então, aí, no livro Pequeno Príncipe fala muito sobre isso, e no filme é muito interessante, porque ele trabalha essa dualidade da palavra, que é ser essencial. Recomendo fortissimamente que você assista ao filme e que, sobretudo, leia o livro, que é muito bonito, muito interessante. Então, o que é algo essencial e, sobretudo, o que é ser essencial? O que significa ser uma pessoa essencial? O que significa ser aquela pessoa que não pode faltar? Quem são as pessoas essenciais na sua família? Eu estou querendo discutir bastante sobre isso, porque quando a gente emprega isso em nossas vidas, depois se torna fácil transformar isso em conceitos gramaticais. É importante a gente pensar nisso em nossas vidas, porque depois a gramática ela vem fácil. Tudo bem? Vamos seguir. Ser uma pessoa essencial. O que é essencial na sua vida? O que não pode faltar na sua vida? A sua família? Deus, a sua religião, as suas crenças, honestidade, os seus valores. Essas são coisas que a gente tem que pensar. Essencial é isso. Transformando isso em termos gramaticais, nós vamos ter o seguinte, ó, que os termos essenciais são aqueles que são indispensáveis. Isto é, não podem faltar. Em gramática, nós estamos falando de sujeito e predicado. Esses são os dois termos que são os termos essenciais da oração. E nós vamos tentar entender hoje, nesse vídeo vai ser mais curto, porque eu quero discutir com você primeiro como é que a gente vê isso em nossas vidas e depois vê isso na gramática. Quais são os termos que não podem faltar na gramática? Muito bem, vamos seguir. Pensa bem. Nós vamos falar hoje sobre esses dois termos que nós chamamos de termos essenciais na oração, que é o sujeito, que é o predicado. Então, esse primeiro quesito que nós vamos estudar aqui agora é o sujeito. E sobre isso é bom que a gente pense. Deixa eu pegar aqui um apontador
uma caneta de destaca-texto aqui para a gente entender. Olha só, vamos lá. Sujeito, ser sobre o qual se declara algo. Ou seja, é muito importante a gente pensar o seguinte, já que nós estamos falando sobre sintaxe, e sintaxe é um termo da oração que só pode ser feito em oração, ou seja, em frases oracionais, ou seja, apenas podemos fazer função sintática em frases que possuem verbo. Não tem verbo, não tem sintaxe. Então, a gente só vai conseguir achar um sujeito se nós tivermos um verbo. E o que vem a ser o sujeito? Se a gente conseguir entender isso vai melhorar nas nossas leituras. Vocês podem perceber, aqui nas minhas aulas eu sempre valorizo muito a questão da gramatical voltada para a leitura. Se você decorar todas as classes gramaticais, todas as regras gramaticais, é como se você tivesse uma caixa de ferramenta com as ferramentas todas novinhas, bonitinhas, de primeira linha, tudo certinho, bonitinho. Mas se você não sabe usar as suas ferramentas, aquela caixa é inútil. Entenda o que eu estou falando aqui agora. Gramática é uma peça importante para a gente estudar, mas ela só serve se ela estiver incluída num contexto de leitura. É a caixa de ferramenta com ferramentas de primeira linha novinhas, guardadas, que você não sabe usar nenhuma delas. Quando nós temos conhecimento gramatical e isso está atrelado à leitura, nós podemos ir bastante longe. Vamos lá. Quando a gente fala que sujeito é um ser sobre o qual se declara algo, fica bastante mais fácil a gente perceber. Quer ver um exemplo? Vamos lá. O Pequeno Príncipe é uma obra fascinante. Essa é uma frase muito fácil. Vamos pensar. Sobre quem eu estou declarando? Sobre o que eu estou falando? Sobre o que eu estou conversando? Nesta frase aqui, O Pequeno Príncipe é uma obra fascinante. O Pequeno Príncipe. Então, eu já tenho aqui o sujeito da frase. Sobre quem eu estou falando? Eu vou explicar mais ainda nessa aula outros métodos gramaticais mais seguros, digamos assim, da gente identificar o sujeito e o predicado de uma oração. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer semanticamente que sujeito é aquela parte em que eu estou falando sobre o quem se declara, sobre o que eu estou falando. Então, nós vamos perceber agora então que nessa segunda frase o que nós temos é esta obra traz mensagem, ou seja, sobre o que eu estou falando? Sobre esta obra. Tá? Volto a dizer, semanticamente é muito mais importante a gente entender do que gramaticalmente. A gramática ela é muito importante, sim, mas ela tem que estar atrelada sempre à leitura. Eu vou bater sempre nessa tecla, tanto aqui no meu canal no YouTube, quanto eu vou bater nessa tecla também em sala de aula, tá bom? Muito bem. Vamos seguir. Então, daí nós temos o seguinte. Se eu falei sobre o sujeito, agora eu vou falar sobre o predicado. Se o sujeito é sobre quem eu estou falando, o predicado é aquilo que se declara sobre esse ser. Se o sujeito é sobre quem eu estou falando, ou sobre o que eu estou falando, o predicado é o que eu estou falando sobre o sujeito. Se eu falar assim, o Pequeno Príncipe abandonou sua rosa. Sobre quem eu estou falando? O Pequeno Príncipe. Tudo bem. Eu estou falando o que sobre ele? Eu estou falando que ele abandonou a sua rosa. Então, nós vamos entender que o Pequeno Príncipe, aqui eu vou colocar um Szinho, estou desenhando com o mouse, por isso que ele está ficando feia, vocês me perdoem. É o sujeito. Abandonou a sua rosa, sobre o que eu estou falando desse garoto?
é o predicado. Quando eu falo, ele partiu triste, de quem eu estou falando, pessoal? Ele. Reparem, eu estou perguntando sempre na oração, tá? Não estou perguntando no contexto, eu estou perguntando na oração. Ele partiu triste. De quem eu estou falando? Sobre ele. E o que eu sei sobre ele? O que eu estou falando sobre ele? Que ele partiu triste, então partiu triste. Opa! É o nosso predicado. Basicamente, quando você separa o sujeito, você entende o que é o sujeito, separa o sujeito, o que sobra é o predicado. Muito bem. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o sujeito nem sempre ele vai estar no início da oração. Ele pode estar o quê? No meio ou no fim. A ideia semântica é sempre a mesma. Sujeito. Sobre quem eu estou falando? Então, percebam. O Pequeno Príncipe partiu com um bando de pássaros. Sobre quem eu estou falando? O Pequeno Príncipe. Reparem que eu estou utilizando ainda o mesmo conceito semântico, eu não estou falando ainda sobre a questão gramatical da questão do sujeito do verbo. Vou explicar um pouquinho mais adiante. Então percebam, sobre quem eu estou falando? O Pequeno Príncipe partiu com um bando de pássaros. Ficou sua rosa no asteroide B612. Sobre quem eu estou falando nessa segunda frase, nessa segunda oração aqui? Estou falando de quem? Sobre a sua rosa. Então, o sujeito dessa segunda oração aqui é o quê? A sua rosa. Percebam que as vírgulas que estão aqui colocadas, elas foram colocadas exatamente por isso. Porque ele é um termo que está deslocado da oração. O que nós chamamos de ordem direta e ordem inversa. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Apesar de tudo, ainda estava começando a sua história. Qual é o sujeito? Sobre o que eu estou falando nessa história aqui, ó, nessa última oração? Eu estou falando do quê? Sobre a sua história. Então nós temos aqui uma primeira frase em que o sujeito está no início. Vou botar mais esse aqui. A sua rosa, o sujeito está no meio. E aqui, a sua rosa, o sujeito está no final da oração. Tá? Vamos seguir. Passos para se achar o sujeito. Agora eu vou entrar numa questão um pouco mais gramatical. Primeira coisa, descubra o verbo em que pessoa ele está. Grave essa primeira dica, muito importante. Descubra o verbo em que pessoa ele está. Segunda coisa, coloca os termos da oração em ordem direta. Vamos lá. O que é ordem direta e ordem inversa? Eu vou colocar aqui uma legenda para vocês entenderem. Ordem direta é quando a frase está na seguinte ordem: sujeito, verbo, complemento verbal, circunstância. Sujeito, verbo, complemento verbal, circunstância. Por que às vezes determinados textos são difíceis de serem lidos? Às vezes podem ser por conta das figuras de linguagem e podem ser difíceis de serem lidos porque às vezes as palavras elas estão fora de sua ordem direta. Existe um período da literatura brasileira, o parnasianismo, em que nós vemos muito isso acontecendo. Ou seja, o sujeito e o predicado, a frase, a sintaxe da frase, ela não está na sua ordem direta. Ela está o quê? Toda embaralhada. O sujeito que deveria estar no início está no final. Um exercício que eu dou muito em sala de aula, eu quero lançar um desafio aqui para vocês e vou colocar na legenda. O primeiro verso do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Coloca essa frase na ordem direta. Vai um desafio aqui para vocês. Muito bem. Seguindo a nossa aula, nós temos então
colocar os termos da oração em ordem direta. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Na ordem inversa, ou seja, em que as palavras estão embaralhadas. Partiu o garoto em busca de aventuras. Se eu for colocar na ordem direta, voltando, sujeito, verbo, complemento verbal, circunstância, o que eu vou colocar? Na ordem direta seria: o garoto partiu em busca de aventuras. Percebam que tanto em cima quanto embaixo, a mensagem é a mesma. Só que quando você coloca na ordem direta, fica muito mais fácil de você entender um enunciado. Isso é muito interessante e muito importante para a gente, tá bom, meus queridos? Vamos seguir? Identifique o sujeito, o predicado será o restante da oração. Deixa eu dar um exemplo para vocês, voltar um slide aqui para a gente entender. Lá no slide anterior, eu disse que a primeira coisa que nós temos que falar é fazer o quê? Achar o verbo. A dica que eu falo para os meus alunos é sempre fazer o seguinte, ó, coloca um X em cima do verbo. Né? Nós já conversamos que verbo indica basicamente 4 coisas: ação, estado, fenômeno da natureza ou processo. Então, dentro dessas palavras que nós temos aqui, da letra maiúscula ao ponto, a palavra que está indicando para a gente uma ação é o quê? É a palavra partiu. Então, partiu o garoto em busca de aventuras. Nós vamos entender que partiu é o verbo e está em que pessoa? Partiu. Ele partiu. Então, ele está na primeira pessoa do singular. O que nós temos aqui nessa frase que indica pra gente? E a pergunta é bem simples. É só você fazer uma pergunta antes do verbo. Quem partiu? Nós vamos achar que o garoto partiu. Então, eu sempre falo para os meus alunos de fazer isso aqui, ó. Colocar uma seta indicando, ligando o sujeito ao seu verbo. Quem partiu? O garoto. Então, na hora de construir a frase e colocando na ordem direta, nós vamos dizer: o garoto partiu em busca de aventuras. O garoto é o nosso sujeito. Tudo o que resta depois é o nosso predicado. Ok? Então, foi o que eu disse aqui, identificando o sujeito. Como é que a gente faz? Perguntando o verbo. Gramaticalmente, a gente precisa ter que sujeito, a gente precisa fazer essa pergunta ao verbo, e tudo que sobrar da oração é o seu predicado. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula aqui nossa. Fiquem todos com Deus. Se inscreva, deixa seu comentário aqui no canal. Eu olho todos os dias para ver se tem alguém fazendo algum comentário, alguma pergunta. Deixa aqui seu comentário que a gente vai responder com o maior prazer. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau.